E aí, Game Designer, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos, e hoje vamos começar nosso tutorial aí na Concert 3 também aprendendo um pouco de lógica de programação. Hoje é o dia de ambientar ali, começar a montar esse ambiente para a gente iniciar os trabalhos. Redes sociais do Fábrica, eu tô aqui para você acompanhar, saber as novidades, e-book gratuito, segredos para de games viciantes, para você aprender o que faz Game Design de verdade, que além de que também prototipar seus jogos, planejar também, faz esses pedaços aí, cria jogos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero capacitar você nessa ferramenta, além de aprender lógica de programação. Então, ó, vem comigo, vem aprender mais aí com a gente no Fábrica, tá bom? Povo, vamos começar então nossos trabalhos, tá? Eu tô fazendo aqui na Construct 3, mas muito do que eu vou trabalhar aqui, vocês conseguem fazer tranquilamente na Construct 2 também, tá? Caso seja o seu caso. Então, não vejo grandes problemas. Gente, a gente vai criar um novo projeto, tá? Então, vamos criar um new. Esse projeto vai ser um jogo do Fábrica de Jogos. Depois eu posso dar um nome melhor para isso. Agora é só pra gente, né? Eu vou deixar o Landscape 16:9, tá? Por padrão, beleza? Tamanho de tela, a princípio eu vou deixar 1280 por 720, tá? Até para seguir o padrão 16:9, beleza? E orientação Landscape aqui já começa com uma folha de eventos. O que é a folha de eventos, pessoal? É onde a gente faz a programação da Construct, né? Basicamente. Depois a gente vai ver ali na prática isso, pode excluir, acrescentar sem problema nenhum, tá bom? Não vou otimizar para pixel art, vou deixar assim por enquanto, tá? Só vamos criar e iniciar os trabalhos. Toda vida que tu cria um projeto na Construct, pessoal, já vai criar com essas bases aqui iniciais, tá? Vou fechar aqui essa Start Page, né? E você vai ver sempre essa carinha aqui, né? Quando você clica aqui na lateral em projeto, seja no projeto, seja aqui em um elemento, né, e outros elementos que a gente vai criar aqui, sempre aqui ó, na barra lateral esquerda de vocês, vai aparecer as propriedades desse objeto para serem configuradas. Então, ó, cliquei no projeto, aparece as configurações do projeto para eu preencher nome, versão, descrição, o autor, e-mail, identificação. Aparece qual vai ser o primeiro layout, ou seja, porque a gente vai ter vários layouts no nosso jogo, então a gente indica para ele qual vai ser o primeiro layout. Então posso fazer indicação aqui no projeto, tá? Dá para botar styles diferentes de load, né, de barrinha de progressão, percentual, né, usar loader layout, o preload de saldos, os sons carregarem antes, né, da inicialização, enfim, uma série de configurações que tu pode fazer no teu projeto, tá? Eu até então vou deixar como tá por padrão, e pra gente só depois, quando necessário, fazer as modificações. O layout, pessoal, é cada tela de jogo que tu vai trabalhando, ó. Então, tu vai ter, vamos supor, se você tem várias fases, por exemplo, né? Tu pode fazer várias fases no mesmo layout? Até pode, né? Mas aqui a gente vai fazer com layouts separados, até para vocês entenderem melhor essa questão da unidade de fases, né? Certo? Então daí você separa em layouts diferentes para ficar mais organizado, sendo que a linha aqui, ó, que tem essa divisória, é a linha do que vai aparecer pro jogador, né? Ah, mas Fabiano, e se eu montar uma fase que passa dessa linha? Aí a gente tem que botar a câmera, né, no nosso personagem jogável para que ele se movimente junto, né, para levar ele pro outro lado do cenário. Isso tudo a gente vai ver na prática, depois brincando mesmo, tá? Os elementos que você vai criando, layout, folha de eventos que é onde tu programa o jogo, inimigo, sprite, tudo que, né, se você for lidar de objetos, vão vir aqui para essa lateral do project, né? Vai ser acrescentado aqui os áudios que tu for acrescentar, ícones e por aí vai, tá? As layers, pessoal, são as camadas do nosso jogo, né? Tá? Ou seja, cada elemento, cada camada que tu vai inserindo de elementos dentro do teu jogo, de forma que tu vá organizando esses elementos, quem vai ficar mais à frente, quem vai ficar mais atrás, em camadas mesmo, como se fosse um bolo mesmo, né? Uma camadas de um bolo, né? Então, depois a gente vai desenvolvendo o jogo, eu vou reforçando essa questão de layers para vocês vão entender bem legal como funciona, né? Agora mais eu quero ambientar vocês na interface mesmo, tá? Menu aqui vai ter também para inicializar save, dar um preview para ver como é que o jogo tá ficando, debugar, ou seja, tu vê como é que tá os problemas, as variáveis, o que tá acontecendo ali, a gente vai fazer muito isso também. Exportar o jogo, que é para publicar o jogo, nós vamos ver também como faz, tá? E entre outros elementos, abrir outros projetos e por aí vai, tá? Aqui já é para uma execução rápida, tu já executa o teu jogo também, ou o projeto, né? Tu pode executar. Se é só esse layout que tu está trabalhando, tu vai no preview layout. Se é o projeto inteiro, preview project, né? Isso tudo a gente vai ver também. E aqui é onde acontece a programação da Construct, né? Até ele deixa um exemplo aqui para ti, ó, né?
como se faz, né, o processo, como é que funciona, ó. Então aqui você tem um exemplo até ele mostrando, mas aqui tu começa adicionando e criando os códigos e tudo mais. Hoje, gente, a ideia é mais ambientar, né, vocês na ferramenta e começar a criar alguma coisinha. Também é importante dizer, gente, que aqui eu não vou estar preocupado com questões de boas práticas de projeto de jogos, no sentido de criar uma experiência de jogo que seja divertida. A minha ideia aqui é capacitar vocês na ferramenta e de como, vamos dizer assim, falar da lógica de programação também, né? Para isso a gente vai ter que criar alguns objetos para brincar aqui e poder trabalhar em cima, tá? Então hoje o que a gente vai fazer nesse tutorial é exatamente isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é criar um ambiente onde a gente vai ter basicamente os chãos do nosso personagem. De maneira geral, genérica, a gente vai criar um ambiente que ainda não tem arte, tá? Porque a gente só vai ter as áreas que ele vai colidir e vai ficar em cima da plataforma. Para isso, pessoal, eu vou utilizar um tilemap, tá? Que eu vou chamar de chão do jogo mesmo, tá? De maneira o chão do jogo, que ele vai ser bem genérico mesmo. Ó, sempre que tu vai fazer no consert, seria um objeto novo, né? Sempre tu vai selecionar esse objeto, no caso nosso é um tilemap, onde a gente vai montar um mapa de tiles, que são aqueles tijolinhos, né, que a gente vai montando o cenário do jogo, vocês vão ver depois na prática aqui. Então eu selecionei esse objeto e dei um nome, insert. Ele já vai aparecer aqui, ó, na project, tá vendo lá, ó, já apareceu, chão jogo, ó. E eu vou escolher aqui um local onde ele vai ser inserido, então cliquei aqui, ele automaticamente vai abrir já a parte de edição de imagem disponível dele. No nosso caso aqui, pessoal, esse tile ele vai ser só com uma cor e só um quadrado, tá? Então, ó, a gente vai excluir isso aqui, ó, selecionamos tudo aqui na ferramenta de seleção, ó, bem parecido com o Paint, né? Delete. E vou deixar no tamanho aqui, ó, que eu faço resize e eu passo para o tamanho. Eu vou deixar a princípio os ladrilhos 32 por 32, que se eu não me engano é o que a gente vai trabalhar até, deixa eu ver aqui no material, tá? Isso aqui depois eu vou deixar para vocês na hora que for usar, gente, eu deixo lá no link quando for necessário. Então separei alguns tutoriais aqui, né? Só para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, não é aqui. Aqui, né? Deixa eu ver aqui, eu peguei o pack do free, né? Deixa eu ver pelos objetos aqui, não, pelos tiles. Não, não é esse aqui que eu vou usar, é esse aqui, cadê? Esse aqui, ó, o pack industrial, esse mesmo. Ó, então aqui, ó, vamos ver que tamanho que ele trabalha aqui. Ó, ele tá trabalhando 70 por 70, é um quadradinho, né? Basicamente, tá? Que ele tá trabalhando. Vai ficar bem grande, tá? Mas dá pra fazer um pouco menor e a gente redimensiona também, não tem problema quanto a isso. Tá, a princípio eu vou fazer 32 por 32, ficar um quadrado. Depois a gente vê, ou até vamos fazer 35 por 35 então, já que tá no tamanho 70 lá, para deixar bem direitinho. Aqui é questões da nossa arte mesmo, tá, gente? Até deixa eu pegar aqui. Ok. Vou pintar aqui com uma cor. Ó, veja que ele já dimensionou para 35 por 35, beleza? Aí eu vou dar uma paleta de cores, ó, escolher aqui alguma cor e vem aqui no baldinho. E vou pintar de azul essa colisão, tá? Essa área de colisão. Pode ser vermelho também, se tu achar melhor. Ó, a teu critério, tá? Porque isso aqui na verdade não vai nem aparecer pro jogador, né? Beleza, criei o chão. Ó, o chão, pessoal, ele já tá aqui numa área, tá vendo? Ó, essa área invisível aqui é a área do meu tile que eu vou pintar. E aí vocês estão se perguntando, tá, mas como é que eu vou fazer para montar então o tile? Da seguinte forma, pessoal, vem aqui, ó, tile map. Já tá aqui tá 32 por 32, tá? Eu posso fazer 35 por 35. Ou, se eu quiser deixar 32 por 32 também, pode deixar, até vou deixar para vocês verem, né? Tá? Ó, 32 por 32. Eu vim aqui, cliquei em chão do jogo. Tem uma aba aqui, ó, tile map, vocês estão vendo aqui, ó? Clicou. Aqui já vem o quadradinho, basicamente, que você tem lá montado pro seu layout. Então, ó, eu vou pintar com... Então, o que que acontece? Eu só tenho um ladrilho, né, aqui para ser pintado. Então, ó, a partir do momento que eu vou no lápis, selecionei ele, venho aqui no lápis, eu já, ó, habilito ele para pintar, ó. E aí eu consigo fazer o chão do meu jogo. E aí eu vou fazendo uma plataforma aqui, subo ali, e aí eu vou criando um negócio, tá? Vamos fazer ele de forma bem bonitinha, então só para vocês verem como é que fica. Ó, a primeira coisa, gente, que a gente tem que entender na questão dos posicionamentos de um objeto quando a gente cria, ó. Perceba que eu cliquei em chão de jogo e automaticamente já apareceu atributos aqui, né, desse objeto, ó, o nome dele, a posição que ele tá no eixo, e é importante vocês entenderem como é que funciona o eixo aqui na Construct, tá, pessoal? Ó, o que que acontece?
O eixo X, pessoal, o ponto 0 é esse ponto aqui, ó, que tá o meu mouse, o meu cursor do mouse. Quanto mais eu vou para a direita, mais o X cresce. Quanto mais para a esquerda eu for, mais meu X vai decrescer. O Y, pessoal, ele cresce para baixo. Então, quanto mais para baixo eu for, o Y vai crescer. E quanto mais para cima ele for, mais ele vai decrescer. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês posicionando esse objeto aqui que vocês estão vendo, né? Então, a posição é 0,0. Olha lá. Porque ficou bem aqui. Por quê? Porque esse objeto, o ponto de referência para a gente posicionar, fica bem aqui nesse cantinho mesmo. Então, 0,0 foi para ali. Agora, se eu faço o seguinte, eu deixo 50 em X, melhor, vou botar um 100. 100 em X, 0 em Y. Perceba que ele vai para direita. Ó, viu? Foi para direita. Agora, além de aumentar X, eu vou aumentar 200 para Y. Ele vai ter que ir para baixo. Então, ele vai manter o X 100 e vai descer para baixo. Viram? Agora, e se eu diminuir Y de 200 para 50, o que ele vai fazer? Ele tem que subir, né? Então, subir. Olha aí, ó. E ele subiu, né? 150 pixels, no caso, ficando 50 pixels, né? E se eu decrescer o X, botar aqui menos 100, negativo, ele vai sair para fora do layout. Olha lá, ó. Saiu para fora do layout. Então, sempre lembre, gente, que aqui é o ponto de 0, tá? Aqui no cantinho sempre. E quanto mais para a direita X, quanto mais para a esquerda o X decresce, e que o Y cresce para baixo, e ele decresce para cima. Isso a gente vai fazer muito, ó, repetidamente aqui dentro do jogo. Depois a gente tem questões de ângulo também e tudo mais. Outra coisa importante também, aqui dá para configurar a cor, que layer que ele vai estar. Até eu já vou organizar essa layer que ele vai estar, ó. Eu vou dar um nome para ela, já tem uma layer criada, certo? Como só tem um objeto ainda por enquanto, vou dar um nome aqui para ela de chão do jogo, tá? E é onde vai ficar os objetos, o objeto de chão, mesmo propriamente, tá? Vou poder botar colisão também, enfim. Porque vai ser meio que isso que a gente vai fazer aqui. Olha só. O chão do jogo é isso que eu vou configurar dele a princípio, tá? Depois eu tenho mais uma configuração para ser feita. Mas agora eu vou posicionar ele, ó. Então botar na posição 00 e deixar ele bem alinhadinho aqui no meu cenário. Vamos pintar então, ó, selecionando o chão de jogo, ir pro Tile Map. E vamos começar a montar o nosso cenário. Aqui tem várias ferramentas, tá, pessoal? Você pode escrever o lápis para pintar. Você pode fazer um quadro, ó, que puxa e vai esticando para montar o cenário. Você pode usar o baldinho para pintar tudo, ó, né? Ou você pode recortar uma região e repeti-la, né, várias vezes. Por exemplo, ó, fiz aqui um quadrado muito louco, vamos supor assim, ó. Opa, peraí. Aqui. Ó, fiz assim um quadrado, meio um padrão assim, ó, de plataforma, vamos supor. Aí eu posso vir com esse aqui de seleção, ó, selecionar e depois, ó, eu só faço carimbos, tá vendo, ó? Fica até mais fácil de trabalhar, tá? Ou então seleciono nada e vem aqui, ó, e crio uma borracha gigante, também dá. Ou a própria seleção do objeto que é na setinha. Tá, vou pintar aqui então uma plataforma base só pra gente fazer aqui o esquema, tá? Ó, pintar aqui um chão, só pra ter um chão, beleza? Pintei, vou deixar assim por enquanto, fazer só uma plataforma aqui, uma aqui, só pra exemplo. Depois a gente vai fazer, depois que a gente inventa mais coisas. Tá, já vou salvar, ó, clica aqui, salva. Ele vai perguntar onde é que tu quer salvar. Tá, daí tu salva onde tu for, onde tu quiser no teu computador. Eu vou botar temporariamente aqui na área de trabalho, não recomendo, mas só pra... tá, programação. Daí a gente já deixa tudo certinho ali, tá? Salvo, para não perder o que tu tá fazendo. Tá, uma outra coisa que eu vou fazer, galera, é o seguinte. Porque se eu deixar o objeto dessa forma que tá aqui, ele não vai ser sólido propriamente, tá? Então ele é um tile map, né? A gente já fez, ó, pode ver, clicou no objeto, tá lá, ó, plugin, tile map, ele é um tile map, ou seja, ele serve para pintar o cenário e montar o ambiente. Só que se eu botar um objeto aqui, ele não vai ter nada sólido aqui, tá? Não vai ter nada. Beleza? Eu vou deixar ele por enquanto assim, e nós vamos criar uma outra camada para criar um outro objeto e vocês vão entender na prática o que acontece quando a gente não faz isso. Mas olha só, então fizemos isso por enquanto. Deixamos na posição 00 ele, ó, 00, ó, seleciona, vai lá, ó, posição 00 aqui na lateral esquerda. Beleza. Ó, para garantir que eu não vou ter que ficar mexendo nele aqui e fazer besteira, ó, vem aqui, ó, e boto na layer que ele tá, que é a layer de chão de jogo, ó, ele tá nessa layer, nessa camada. Então, ó, botei um cadeado nele. Pra ele não, ó, pra eu não ter que poder selecionar ele e mexer, ó. Porque se eu deixo selecionado aqui, ó, eu vou acabar clicando e, ó, fazendo isso, tá?
Então, ó, bloqueia a layer para não ter esse risco. E vamos criar uma nova layer. Botão direito, adicione uma layer no topo. Add layer of top. E nós vamos criar agora a layer do personagem, do personagem e objetos. Vou botar até assim esse nome já, tá? Essa layer é onde a gente vai criar uns personagens jogáveis, propriamente. Então, ó, selecionei a layer aqui, tá? Para manter nessa layer. E dou 2 cliques na tela para chamar um outro objeto para ser criado, tá? 2 cliques você vai criar um objeto novo sempre na cena, tá? 2 cliques, cria um objeto. Ou se não, você vem aqui, ó, Object Types, adiciona um novo objeto type, tá? No seu projeto, tanto faz. Clica 2 vezes e aí você, ó, nós vamos criar agora um objeto chamado Sprite. Esse objeto vai ser necessariamente um objeto animado, que é o que a gente quer no personagem jogável, né? Ele vai ter que se andar, ele vai ter que ficar parado fazendo animação, vai ter que pular, então ele vai ter que fazer animações respectivas disso, né? A gente vai criar um objeto desse. Eu vou chamar de colisão PJ, tá? Ou seja, colisão do personagem jogável, porque vai ser só a área de colisão nele, um retângulozão assim só pra gente brincar, por enquanto, tá bom? Então, ó, eu selecionei Sprite, colisão PJ, Insert. Escolha a área que eu quero, já tá, ó, a layer personagens e objetos, né? Que é aquela layer que eu quero que ele fique. Cliquei ali. Novamente, pessoal, aqui eu vou deixar um tamanho padrão, tá, gente? Faço resize 32 por 32. Ó. E aí vou deixar uma outra cor pra ele, vou botar um azul, tá? Ó, azul. Beleza, pintei. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, tá, pessoal? Seleciona o baldinho, a cor, pinta. Fechamos. O objeto já tá aqui na cena. Agora vem a questão das layers para explicar para vocês, pessoal. Olha só. A chão jogo, ela está atrás, está abaixo da personagens e objetos. Ou seja, todos os objetos de chão jogo vão ficar atrás dos objetos que estão em personagem e objetos. Tanto é que se eu mover aqui, ó, o objeto colisão PJ que eu acabei de criar, ó, para cá, tu vai ver que ele fica à frente, ó, desse aqui que eu criei agora. Tá vendo? Ó, ele fica à frente. Se eu jogo pra cá, olha só, ele fica atrás, ó. Tá vendo? Ah, mas por que não aparece aqui a layer? É porque o que acontece? A layer chão jogo, pessoal, selecionando ela tá sem transparência marcado, ó. Então vou marcar aqui a transparência, ó, e pronto. Ela vai, agora o objeto apareceu novamente, ó, né? Porque ele tá transparente. Mas olha só que interessante. Eu movi ele, né? Ó, tá vendo que quando vai ali atrás ele fica atrás? Por quê? Porque eu joguei a layer do personagens e objetos para trás de chão jogo. Então o que vai aparecer primeiro é chão jogo, depois o personagem e objeto. Isso é a ideia da layer, pessoal, das camadas, tá? Sempre a mais acima vai aparecer primeiro em relação às que estão mais atrás. Daí tu organiza em camadas, né? Em divisões, para você ordenar e organizar os teus objetos, tá? Sempre fique de olho nisso, gente, porque é comum a gente errar, às vezes botar em layer errada. Sempre tem que estar de olho, tá? Mas ó, o certo seria então assim, né? Personagens e objetos na frente e o chão jogo atrás, tá? Beleza, fizemos isso. Muito legal, organizamos o objeto, perfeito. Vamos rodar isso e ver o que rola? Não vai rolar nada, mas... Tá aí. Temos algum jogo aí? Não, não temos nada, né? Nós vamos fazer então 2 coisinhas rápidas para vocês já verem alguma coisa de prática nesse início aí do nosso jogo do Fábio. Gente, vou selecionar aqui o objeto de colisão PJ, que vai ser o nosso personagem jogável, e aí eu vou atribuir um behavior para ele, um comportamento. Então olha só, eu seleciono ele e venho aqui em behavior, o comportamento. O que são os behaviors, pessoal, na Construct? Basicamente são comportamentos que eu atribuo a um objeto que já estão pré-prontos para serem utilizados. No nosso caso aqui a gente vai utilizar um behavior, pessoal, que é o platform, ou seja, ele já tem o comportamento de um objeto, de um personagem de jogo de plataforma. Então nós vamos utilizá-lo, ele já está pronto. Então, ó, eu seleciono o platform e adiciono. E pronto, ó, adicionado, fechei. Poderia adicionar mais comportamentos, inclusive. Se eu colocar agora para rodar o jogo, pessoal, ele já vai ter um comportamento de uma plataforma. E ele tem, ó, se eu rodar de novo, ó, olha só. Quer ver? Eu vou botar pro lado aqui só para vocês verem. Ó, tá vendo? Ele está se movimentando, ó. Só que, o que acontece? A nossa plataforma não tem colisão nenhuma. Ela não tá sólida, ele tá caindo para fora dela. Que é aquilo que a gente ficou de fazer antes. Então, olha só. Eu vou destravar aqui só a layer para vocês verem, ó. Estamos movimentando ela.
Eu vou selecioná-la aqui, ou então aqui dentro do projeto mesmo, pode fazer a seleção. E eu vou acrescentar um behavior para ela também, um comportamento. Então, ó, selecionei chão jogo, behavior, e aí nós vamos dar o comportamento para ela de sólido, para que ela seja sólida. Beleza? Agora se eu rodar, ó, o personagem já não cai mais, porque agora ele vê algo sólido ali. E ó, eu já posso, como atribuir aquele comportamento de plataforma, eu já inclusive posso fazer movimentação com ele como um objeto de personagem jogável plataforma. Só que por que já está se movimentando o meu personagem? Porque quando eu atribuo ao objeto um comportamento, pessoal, ó, selecionei colisão PJ. Aqui, ó, dentro das nossas propriedades, que sempre vai aparecer de qualquer objeto, como eu falei para vocês, aparecem algumas configurações adicionais. Tem posição também, tamanho, ângulo de posição, tá? Que vai ser a última coisa que a gente vai trabalhar, inclusive, nesse tutorial. Ó, mas veja, quando a gente tem aqui a plataforma, ó, tem outros comportamentos que eu posso brincar. E um deles, pessoal, além de velocidade, aceleração, pulo, velocidade, força do pulo, é o quê? Se os controles padrão vão estar ativados. Quais são os controles padrão? As setas, os arrows aqui do teclado, tá? E eu posso escolher isso. Então, ó, se eu escolher, ele vai se movimentar automaticamente pelas setas do teclado já. Se eu desabilito, não vai movimentar mais, e aí eu vou ter que criar os meus controles próprios de jogo. Eu vou deixar marcado e ainda além disso, vou marcar o quê? O double jump, para ele ter um pulo de duplo, um pulo duplo. Automaticamente já posso fazer isso também no comportamento. Vamos rodar agora para ver então. Ó, movimentação pelas setas e o pulo na seta de cima, ó, e pulo duplo, tá vendo, ó? Pulo duplo, pulo duplo. E veja só, com poucas ações, sem nem ainda fazer a programação visual, eu já tenho o jogo começando a ter uma cara funcional, claro. Bem tosco aqui, né? Mas já tá meio mais funcional. Vou salvar já aqui. E agora, gente, a última coisa que a gente quer fazer com vocês para entender, para terminar o tutorial por aí, é a parte de ângulos, tá? Para isso, pessoal, eu vou rabiscar esse colisão PJ só para vocês verem a mudança acontecendo, tá? Então eu vou pegar aqui um pixel, pegar uma cor aqui. Opa, ficou muito grande esse pincel, vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Aqui diminui o tamanho do pincel, tá, pessoal? Diminui para 1 pixel, ó. Então eu vou marcar aqui para que vocês vejam a mudança, tá, dos ângulos, entender como é que funciona ângulos aqui na Construct também. Olha só, pessoal, marquei ali, ó, vocês viram, tá marcadinho. O ângulo padrão sempre quando cria o objeto, gente, é sempre 0, tá? Quando aqueles que tem a configuração de ângulo, tá bom, gente? Ó, chão não tem, por exemplo, porque ele é um tile map, mas no caso de sprite tem, ó. Então tem que aparecer aqui, ó, angle, 0 graus. O padrão sempre é 0 graus. Ó, como é que funciona o giro de eixo na Construct? Vamos botar o ângulo de 90 graus aqui, ó, 90. Percebe? Ele girou no sentido horário para baixo. 180, sentido girou no horário também, foi para o outro lado. 270 para cá. E 360 seria o giro completo voltando para 0 graus. Tanto é que ele já corrigiu 360 para 0 graus. Eu poderia fazer negativo, Fabiano? Poderia, ó, menos 90. Ele vai fazer o giro anti-horário. Daí, ó. Que daí ele já entende como 270 e já faz a correção. Tá vendo? Então essa é a forma, pessoal. Vou botar no 0 de volta aqui. De trabalhar com ângulos na Construct. Isso é importante às vezes, porque eu quero às vezes direcionar um tiro para o personagem jogável para um ângulo específico, né? Então eu consigo fazer esse direcionamento também, seja por configurações de propriedades, como também a gente vai ver depois na programação da Construct também, certo? Então por enquanto, gente, nosso jogo está com essa cara aqui. Temos um personagem se movimentando, temos uns pulos, né? Trabalhamos aqui um movimento, para primeiro organizar esse ambiente de trabalho para a gente brincar. Ainda não estou trabalhando com arte final, ainda não estou fazendo essas outras etapas. Certo? Gente, vou parar por aqui então, nessa parte do tutorial, espero que vocês estejam gostando. A gente vai evoluindo isso, botando arte, vai evoluindo, trabalhando programação, inimigos, todas essas questões, mas aqui eu acho que é um bom início para a gente dar aquele start no projeto e iniciar os nossos trabalhos, tá certo? Próximo tutorial a gente vai trabalhar mais cenário aqui, personagem jogável, e depois, logo a gente começa a parte da programação em si, onde a gente vai ver variáveis, operadores e todo aquele negócio. Vamos nessa? Então vem comigo. E terminamos mais uma etapa do nosso tutorial, espero que você esteja curtindo, gostando, a gente preparou esse ambiente aí, a gente nem, sabe, chegou ainda a fazer a programação visual propriamente, para vocês terem uma ideia. A gente só realmente está criando os objetos, está criando os elementos, está fazendo todo o processo, né, de trabalho, né? Então é com isso a gente está construindo isso aí aos pouquinhos com vocês, tá bom? E todo feedback é importante, seja muito bem-vindo também para fazê-lo, e vamos nessa, tá bom? Tchau pra vocês então, até a nossa próxima etapa do tutorial, até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos também. Valeu, abraço, até!